こんにちは、ルイス・ラファエルです。また来てくれてありがとうございます。日本語を学んであなたの夢を叶えたいと思っていただき、僕も嬉しいです。前回のビデオから多くのコメントやメールをいただきました。ご覧の通り、ここには日本語をペラペラに話せるようになる人の大きなコミュニティがあります。僕がその手伝いをさせていただきます。Deは2つ目のvídeo no caixaです。No vídeo passado, eu mostrei que existe passo a passo que pessoas comuns têm seguido para atingir a fluência no japonês. Seguindo esse passo a passo, é possível assistir e ler coisas em japonês, como por exemplo animes, mangás, dramas, páginas de internet, livros, além de conversar com japoneses, fazer amizades, contatos e assim se preparar para oportunidades profissionais e acadêmicas aqui no Japão. Ainda no vídeo passado, eu falei sobre o maior erro cometido por pessoas que buscam aprender japonês e não conseguem. E normalmente esse erro até impede que essas pessoas comecem a aprender japonês. Começar a aprender japonês sem cometer esse erro é um pré-requisito para você entender o passo a passo que eu vou apresentar para você agora. Então, se você ainda não viu o vídeo passado, volta lá, porque essas apresentações ficam no ar só durante essa semana e esse vídeo é fundamental para você prosseguir. Eu quero também agradecer a todos que deixaram um comentário aqui desde o vídeo passado. Eu li absolutamente todos e fiz o possível para responder a maioria deles. Isso mostra como existe sim uma grande comunidade de pessoas aprendendo japonês e interessadas nesse idioma e você definitivamente não está sozinho nessa jornada. Kokoro kara kansha shimasu. Aprender japonês é um objetivo que vale a pena ser buscado. Bom, depois do primeiro vídeo, muitas pessoas viram que é possível sim aprender japonês e não só isso, viram que existem sim oportunidades, principalmente de realização pessoal para quem sabe o japonês. Mas e aí, o que de fato fazer para aprender japonês? Por onde começar? Para onde ir? Em que eu preciso me focar? Essas são algumas das perguntas que ficaram e que eu vou responder exatamente agora. Para ficar mais didático, como se fosse uma aula mesmo, vamos para o meu computador porque eu vou te mostrar tudo de forma bem ilustrada. Então vamos lá para o passo a passo. Eu vou dividir essa aula em dois elementos que compõem a língua japonesa, a escrita e as estruturas. E depois eu vou concluir falando sobre um método para você aprender e memorizar tudo. Lembre-se que aprender uma língua não é intuitivo e não adianta você estudar do jeito que você acha que tem que estudar. Você precisa conhecer um método e aplicar do jeito que ele é ensinado. Você já deve ter ouvido falar das 4 habilidades do idioma, que são a escuta, a fala, a leitura e a escrita. E eu vou começar dividindo elas em 2 grupos. O primeiro com as habilidades de escuta e leitura. Eu vou chamar de habilidades de entrada, ou input. E o outro grupo com as habilidades de fala e produção escrita. Eu vou chamar de habilidades de saída, ou output. E eu fiz essa divisão pelo seguinte motivo. Você não aprende uma língua trabalhando as 4 habilidades ao mesmo tempo. E isso vale para o japonês também. As habilidades de saída são consequência das habilidades de entrada. Não adianta você querer falar se você ainda não entende. E muito menos não adianta você querer escrever se você não é bom em ler. Você vai, a partir de agora, direcionar o seu aprendizado em entender a língua japonesa. Você vai se concentrar em entender palavras, em entender frases e entender como a língua funciona. Então a gente está combinado aqui. Você vai direcionar suas ações de aprendizado ao entendimento da língua. Uma vez dito isso, agora a gente pode ir para falar da escrita japonesa. Algumas pessoas até se assustam achando que vai demorar décadas para aprender aqueles símbolos que parecem casinhas ou ainda não sabem nem por onde começar. Mas o fato é que hoje em dia existe método para aprender a escrita japonesa mais rápido e sem sofrimento. Por isso, eu reforço a ideia de que aprender línguas não é intuitivo. Se você não seguir um método, você vai ficar horas e dias rabiscando símbolos numa folha quadriculada e vai acabar desistindo por não estar avançando. A escrita japonesa é formada por 3 sistemas de escrita, sendo eles o hiragana, katakana e kanji, e os 3 são usados ao mesmo tempo. Antes de eu te ensinar cada um deles, a gente precisa fazer uma separação de conceitos. Quando se fala em escrita japonesa, a gente precisa separar a leitura da caligrafia. Caligrafia é o ato de você escrever à mão. A capacidade de ler e a escrita à mão não são habilidades que caminham juntas. Aprender a ler sempre vai ser mais rápido do que aprender caligrafia. E é aí que nasce o erro.
As pessoas querem aprender os dois ao mesmo tempo e assim a caligrafia acaba atrasando o aprendizado de japonês. Uma pessoa que sabe ler conhece o som das palavras e é sabendo o som das palavras que a gente escreve em japonês no computador ou no celular. Se você focar em aprender a ler ignorando a caligrafia, você não vai ser atrasado por ela e, por consequência, também vai conseguir escrever, produzindo suas ideias, em dispositivos eletrônicos como o computador e o celular. Você vai ter pleno conhecimento do idioma e vai avançar numa velocidade satisfatória se, inicialmente, momentaneamente, você ignorar completamente a caligrafia. Imagina você sendo capaz de ler qualquer coisa em japonês, sendo capaz de escrever em japonês no computador, no celular, coisa que é a mais normal do mundo nos dias de hoje. E você se tornou capaz de fazer isso bem mais rápido que a média das pessoas, porque você inicialmente abriu mão da caligrafia e ela não te atrasou. E depois, quando você já está com um nível avançado, você já tem base de conhecimento e tempo de sobra para aprender a caligrafia, se você quiser. Então, por hora, a gente vai fazer um combinado aqui. Esquece do lápis, esquece da caneta ou do pincel. Não se preocupa com ordem de traço ou desenho. A gente vai focar primeiro em ler e se tornar capaz de reconhecer a escrita japonesa. E agora a gente pode falar da escrita propriamente dita. O hiragana é o primeiro sistema de escrita que você vai aprender. E nele, cada letra representa um som como se fosse uma sílaba. Por exemplo, esse daqui tem o som de A. Esse aqui tem o som de Ka. Esse aqui tem o som de Sa. E esse aqui tem o som de Ta. E assim por diante. Olha só, esse aqui tem o som de I. Esse aqui tem o som de Ki. E esse aqui tem o som de Chi. Com o hiragana é possível representar todas as palavras do japonês. E ele é a base de tudo e por isso é a primeira coisa que a gente aprende. Depois tem o katakana, onde cada letra representa um som. Para cada hiragana existe um katakana equivalente. E o principal uso dele é para palavras de origem estrangeira. Não se preocupa com isso agora, porque o aprendizado disso é gradativo e natural. Mas só para exemplificar para você, essa palavra aqui que está aparecendo significa apartamento e é escrita em katakana. A palavra se diz apato. Já essa daqui significa pão e se diz pan. Percebe que tem uma pequena semelhança com o português ou com o inglês? Essas palavras são usadas no dia a dia em japonês, mas elas não nasceram no Japão. E por último, nós temos o kanji, que é aquele sistema em que cada letra representa uma ideia, mas no fim das contas é utilizado para formar palavras. Por exemplo, essa daqui significa Japão e o som dela é Nihon. Ela é formada pelo kanji, que significa sol, e pelo kanji, que significa origem. Inclusive é daí que tem relação com aquele apelido que o Japão tem de terra do sol nascente. Agora, um outro exemplo, essa palavra aqui significa língua japonesa, né? O japonês como língua. E tem o som de Nihongo. Veja que é a mesma palavra que eu mostrei anteriormente, que significa Japão, com uma letra a mais. E essa letra a mais significa justamente língua, idioma, ou seja, acaba formando a língua do Japão, língua japonesa. Um outro exemplo, essa palavra aqui significa carro e tem o som de kuruma. E essa letra tem justamente o significado de carro, é uma palavra escrita com uma única letra em kanji. E essa daqui significa trem e tem o som de densha. O primeiro símbolo dessa palavra tem o significado de eletricidade e o segundo tem o significado de carro, como na palavra que a gente acabou de ver. Ou seja, a essência da palavra trem é o carro que anda pela eletricidade. Bom, talvez você já tenha ouvido falar de kanji por aí, talvez você tenha visto algum adesivo, alguma placa, alguma coisa, né? E você deve até ter dúvidas sobre ele. Mas por agora, fica tranquilo, porque a primeira coisa que eu quero te falar é que detalhes em excesso a respeito deles não importam e não vão te ajudar nesse momento. Você vai deduzir a maior parte das informações à medida que você desenvolve uma base de conhecimento, aprendendo gradativamente.
Lembra do que eu falei no vídeo passado sobre aprender uma coisa de cada vez? E o que eu te passei aqui sobre a escrita japonesa foi uma breve introdução, obviamente, porque é um assunto que não dá pra gente ir a fundo em uma apresentação desse tipo. Mas o mais importante você já tem, que é a forma que você deve encarar o aprendizado da escrita, abdicando da caligrafia e focando no reconhecimento. Bom, eu falei para você então sobre as 4 habilidades, falei sobre a escrita japonesa e também falei um pouco sobre palavras. Só que isso não é suficiente. Como que você vai se comunicar só com palavras? Como que você vai juntar essas palavras para formar uma frase que transmite uma ideia? Para isso, a gente vai para um outro elemento que eu falei que eu ia te falar hoje, que são as estruturas. Estruturas são padrões de frases usados para transmitir um determinado tipo de ideia. E para ficar fácil de você entender, é melhor eu te explicar com exemplos. Vamos lá, vamos começar com a primeira estrutura. Lembra das palavras que eu te ensinei agora há pouco para exemplificar a escrita? Eu te ensinei, por exemplo, a palavra que significa carro, a palavra que significa trem, a palavra que significa Japão e a palavra que significa língua japonesa. Eu vou te ensinar agora uma estrutura para você transmitir a ideia de é um carro, é um trem, é o Japão, é a língua japonesa. Para isso, a gente precisa colocar depois da palavra um termo chamado desu e fica da seguinte forma: kuruma desu, é um carro. Ou seja, eu tinha a palavra kuruma, aí eu coloquei desu após ele, deu a ideia de é um carro. Depois nós temos densha desu, é um trem. Eu tinha a palavra densha, que significa trem, e depois de colocar esse elemento, ficou a ideia de é um trem. Depois nós temos Nihon desu, é o Japão. Eu tinha a palavra Nihon, que significa Japão, e agora significa é o Japão, se tornou uma afirmação. E por fim, eu tenho Nihongo desu, é a língua japonesa. Novamente, ficou uma afirmação. E esse padrão você pode repetir para praticamente qualquer palavra, e é isso que a gente chama de estrutura. Olha só, vou te ensinar agora uma outra estrutura que também é muito simples de usar, só que dessa vez ela transmite a ideia de que não é alguma coisa, se torna uma negação. A gente vai usar as mesmas palavras que eu usei antes. Primeiro temos kuruma janai, não é um carro. Olha só, a gente tem a mesma palavra, só que no final a gente colocou janai, que dá a ideia de não é alguma coisa. Depois temos densha janai, significa não é um trem. Depois, Nihon janai, não é o Japão. E por fim, Nihongo janai, não é a língua japonesa. Percebe que esse é um outro padrão que você pode aplicar com praticamente qualquer palavra. Eu vou te ensinar mais uma aqui. Ela transmite a ideia de que uma coisa pertence à outra. E para isso a gente vai ligar 2 palavras com o termo no. E ele vai indicar que o que vem depois pertence ao que vem antes. Olha só o primeiro exemplo. Nihon no kuruma, um carro do Japão. A palavra kuruma, que significa carro, e está após o no, pertence ao que vem antes, que é o Japão, dando a ideia de um carro do Japão. Outro exemplo, Nihon no densha, um trem do Japão. O que está depois, pertence ao que vem antes. Então o trem pertence ao Japão. E com essa estrutura você consegue falar coisas como o celular do pai, o livro de história, a minha casa, sempre uma relação de que uma coisa pertence à outra. E mais uma estrutura, que eu quero te ensinar nessa aula, é um padrão para você dizer que gosta de alguma coisa. Vamos lá, olha só. Primeira frase nós temos Nihon ga suki, significa gosto do Japão. A gente tem a palavra Nihon, que a gente já tinha visto, que significa Japão. E quando você coloca esses termos, ga suki, dá a ideia de gosto da palavra que vem antes dele. Próximo exemplo, kuruma ga suki, gosto de carros. Temos aí a palavra carro, kuruma, e colocamos aí o padrão ga suki. E mais um exemplo com uma palavra que não apareceu aqui ainda, só que todo mundo provavelmente conhece. Sushi ga suki, gosto de sushi, que é uma comida típica do Japão. Então temos aqui a palavra sushi, depois temos o ga e o suki.
E esse é um outro padrão que dá a ideia de que gosta de alguma coisa. E seguindo essa estrutura, você pode falar que gosta de praticamente qualquer coisa. E na mesma linha, existem estruturas para indicar o que você quer fazer, indicar que uma coisa é consequência de outra, indicar que uma coisa é a causa de outra. E existe estrutura também para indicar que você precisa fazer alguma coisa. Tem estrutura para indicar o que você está pensando ou sentindo e assim por diante, você vai aprendendo elas gradativamente. Então, para concluir, a escrita é usada para formar palavras, que são usadas em estruturas para transmitir ideias, formando frases. Bom, e como que você vai fazer para memorizar e aprender tudo isso? Como você vai se tornar capaz de ler tudo em japonês? Como que você vai aprender palavras de uma forma bem tranquila e natural? E como memorizar as estruturas? Eu vou te mostrar uma metodologia de memorização que praticamente automatiza esse processo. É a mesma metodologia que eu uso e que a gente ensina para os nossos alunos. O nome dessa metodologia é Sistema de Repetição Espaçada. E eu vou te mostrar os fundamentos dessa metodologia agora e no próximo vídeo eu vou te mostrar na prática. Nessa metodologia você revisa mais vezes aquilo que você ainda não aprendeu e menos vezes aquilo que você já aprendeu. Quanto menos memorizado uma coisa tiver, mais revisões e menor o tempo entre elas. E quanto mais memorizado, menos revisões e maior o tempo entre cada revisão. Esse método ele foi criado usando cartas de papel, só que hoje ele é automatizado através de aplicativos de celular e no computador. Então olha só, imagina que você começou a aprender a ler em japonês e você aprendeu a sua primeira letra. Aí eu te pergunto, em quanto tempo você vai esquecer? Quando você precisa revisar de novo isso que você aprendeu? E quantas vezes você precisa revisar de novo até internalizar e nunca mais esquecer? Hoje em dia, com essa metodologia que eu estou te falando, isso fica automatizado. O aplicativo diz exatamente quando você precisa revisar e exatamente quantas revisões você precisa fazer. E assim o processo de memorizar se torna natural, tranquilo e também bem fácil. Esse é o sistema de repetição espaçada e o uso dessa metodologia tem revolucionado o aprendizado de japonês. E a prática tem mostrado que pessoas que usam isso têm resultado muito mais rápido do que quem não usa. Na próxima aula eu vou te ensinar como colocar isso em prática. A gente vai pegar tudo isso que eu te ensinei até agora e a gente vai utilizar o sistema de repetição espaçada para memorizar. E agora pode ficar a pergunta: como colocar esse passo a passo em prática com o meu acompanhamento e com o material completo? O fato é que uma das frentes de atuação do programa Japonês Online é a produção massiva de conteúdo nas redes sociais. No nosso canal do YouTube, na conta do Instagram e do Facebook e também no portal aulasdejaponês.com.br, a gente posta aulas e dicas de japonês todos os dias. E eu faço isso porque eu quero divulgar a língua japonesa. Eu quero que mais pessoas aprendam. Eu quero que mais pessoas conheçam esse passo a passo que eu estou te apresentando e, de certa forma, o ensino de japonês no Brasil fique mais moderno e que mais pessoas possam ter um propósito em suas vidas realizando esses sonhos que envolvem o Japão e as coisas que são produzidas aqui. Mas nós temos também um treinamento para um grupo de alunos que querem aprender diretamente comigo e com a nossa equipe do programa Japonês Online, com um material sequencial e completo que vai até o nível avançado e que você pode tirar absolutamente todas as suas dúvidas. Eu vou falar mais sobre esse treinamento e essa turma mais pra frente, principalmente no próximo vídeo, onde eu vou falar também sobre a jornada que você vai seguir aplicando esses passo a passo que eu acabei de te apresentar. Eu vou mostrar como vai ser a sua rotina aprendendo japonês todos os dias. Afinal, agora que você conhece os conceitos e as ferramentas que eu te apresentei, você precisa de uma sequência, você precisa de um mapa para seguir até a fluência no japonês. Por enquanto, eu quero te chamar para participar mais uma vez. Comenta aqui embaixo o que você aprendeu e se você tem interesse em estudar com a gente. Pode deixar também todas as suas dúvidas que você tiver. Aqui na página tem a data de publicação do próximo vídeo dessa série. Fica também atento sempre ao seu e-mail, porque eu mando por lá todas as novidades e todo o conteúdo que a gente produz. Deu a? Mata né!